como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Marisa Araújo, sou professora de Ciências. Hoje, aula, semana 2 do 4º ano. O tema da aula são os decompositores. Por que parte 2? Porque na aula anterior nós já falamos dos decompositores, das bactérias e dos fungos que vão fazer a reciclagem da matéria orgânica. Mas será que é só isso que eles fazem? Será que bactérias e fungos só fazem decomposição? Vamos saber mais então nessa aula de hoje. Então nós vamos perceber que os micro-organismos, como bactérias e fungos, estão envolvidos também em outras atividades, como produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, bioindicadores ecológicos, entre outros. Então aqui eu fiz aqui um esqueminha para você lembrar, tá, gente? Lembrando que fazer esse tipo de esquema, chamado de mapa conceitual, já foi provado que ajuda o cérebro a organizar o pensamento e é mais fácil de você aprender. Se você quiser, pode fazer isso no final da aula, fazer um mapinha conceitual seu aí, tá? Então aqui eu tenho, olha, bactérias e fungos para além da decomposição, envolvidos na produção de alimentos. Vamos pensar aí, qual alimento que é produzido por fungos e bactérias? Produção de combustíveis, produção de medicamentos, sim, medicamentos, nós vamos ver daqui a pouquinho. E bioindicadores biológicos. Então, eu vou falar um pouquinho de todas essas funções. Aqui eu mostrando aqui uma água com os organismos aí, né, as bactérias e fungos que estão em toda parte, né, gente? Então, olha só, eu vou começar com a produção de alimentos. Cerveja, pão, gente, esses alimentos, eles são milenares, né? Se a gente for pesquisar aí, né, existem diversas fontes e varia um pouco aí em termos de data, mas eu achei fonte que fala assim que faziam cerveja há 9.000 anos atrás, né? Também achei 6.000 anos, então por volta de 6 a 9.000 anos aí, os grãos já eram fermentados. Por quê? Né? Agricultura, né? A sociedade aí vivendo com a agricultura como a base, produzindo grãos, e acidentalmente esses grãos estragavam, fermentavam, mudavam de sabor, de gosto, então acidentalmente descobriram aí a cerveja, tá? Feito de grãos, a cevada, né? Aqui, olha, sumérios e babilônios, já por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Os egípcios fabricavam cerveja e pães por volta de 2.000 antes de Cristo, segundo Villa em 2002, tá? Isso a gente acha uma variação nessas datas que eu já falei para vocês. Agora, gente, eles sabiam por que era feito, por que era feito o pão, o que estava envolvido ali, que tinha um micro-organismo? Não, eles não sabiam que, como eu disse, foi acidental, né? Os grãos fermentavam. Eles não sabiam que era fermentação. Inclusive, na antiguidade, eles davam assim, um valor místico, deuses que eram responsáveis por fazer uma bebida tão maravilhosa quanto a cerveja. Tem uma história que conta que na hora de fazer as pirâmides do Egito, os trabalhadores ganhavam cerveja, tá? Que era uma maneira de estar pagando pelo serviço. E até quando morriam, recebiam lá um vidro lá como cerveja para não faltar a cerveja nem na eternidade, tá? E são histórias aí, integrando com a história, tá? Mas eles não sabiam, porque eles não conheciam os micro-organismos, inclusive achavam que existia uma força vital, então ia surgir micro-organismo ali, né, de uma matéria orgânica, isso por um longo tempo também ficou sem ser descoberto, tá? Sem ser decifrado. Então, o que faz o pão crescer e o grão de cevada fermentar? Tá? Aqui a gente vê o pão, dá para perceber esses buraquinhos no pão, pode pegar na casa de você vê uns buraquinhos, alguma coisa estava ali naqueles buraquinhos, que deixou uma marquinha, né? E por que a massa você deixa ela descansar, tem que ter a temperatura adequada, um dia mais ensolarado, mais quentinho, aí o pão cresce, né? A mamãe usa o fermento, né? Tem o fermento que é o pó, aquele pó que a gente usa, fermento químico, que vai liberar uma substância que faz ele crescer. Mas eu estou falando do fermento biológico, que é um fungo.
Mas aí, gente, olha que interessante, só depois da descoberta do microscópio, né, Leeuwenhoek aí foi um holandês que montou um microscópio com lentes, né, a partir dele foi aperfeiçoando o microscópio, começaram então a descobrir os micro-organismos, tá? E aí sim possibilitou já decifrar aí essas leveduras. Mas vários cientistas tentaram, mas aqui eu tenho o Pasteur, que é muito famoso, um químico francês, e ele foi estudar lá o vinho, porque o vinho estava se transformando em vinagre, tá? E ele foi e descobriu ali bactérias transformando o vinho em vinagre e também ele associou a fermentação com a presença de leveduras, que é um fungo unicelular, tá? Então, a partir aí do século XVII, XVIII, que eles começam, então, a elucidar isso aí, tá? Bem, essa imagem está mostrando aqui, igual na casa de vocês. A mamãe pega a farinha, né? Põe ovo, farinha, e ela coloca o fermento, né? Um pozinho, mas esse fermento está cheio de quê? Olha aqui o microscópio. Células que são os fungos unicelulares, leveduras, chamadas de Saccharomyces, tá? E aí, olha que interessante, se o fungo é um ser vivo, se o fungo é uma célula, ele tem que se alimentar. Todo ser vivo tem que ter uma fonte de energia. Coloque a mão em vocês, vão sentir um calorzinho. É a energia que vem do alimento que você come, da glicose, do lipídio, né? O fungo também tem que se alimentar, tá, gente? Então, quando o fungo ele entra na farinha, ele vai se alimentar do amido que tem na farinha, né? Que tem a glicose, tá? Mas ele quer pegar essa glicose e transformar em energia. Na verdade, o fungo está buscando energia para a vida dele. Só que ele faz, então, uma respiração. Quando a gente respira, a gente pega o oxigênio, reage com a glicose, que é o açúcar, e produz energia. Mas o fungo aqui, ele faz uma respiração sem oxigênio, tá? Nessa respiração sem oxigênio, que eu chamo de fermentação, ele não vai quebrar essa glicose de maneira completa. Se ele quebrar a glicose bem quebrada, ele vai produzir água, gás carbônico e energia. Mas ele faz uma quebra incompleta na ausência de oxigênio e produz álcool e a energia para ele, e o gás carbônico. Então, quando eu coloco isso no pão, o que são essas bolhas, gente? É o gás carbônico, que é um resultado da fermentação que o fungo fez. Ele não quer esse gás carbônico, mas eu quero para fazer meu pão crescer, tá? E o álcool? No caso do pão, ele vai exalar, mas na cerveja é o álcool que vai se manter. Então, esse subproduto dessa respiração, né, anaeróbia, sem oxigênio do fungo, que eu vou utilizar na indústria alimentícia. Então, aqui, ó. Ele quebra a glicose e produz gás carbônico, álcool e energia. Então, esse álcool aí vai ser utilizado, tá? Tem bebida que é destilada e outras não, né? Mas mesmo a bebida destilada, ela passa pela fermentação. Por exemplo, se eu pego aqui a cana de açúcar, vou fazer a cachaça, né? Você tem que fermentar ali aquela garapa, né, da cana, colocar ali fungos ali, né? Vão fermentar, tá? E vai produzir, então, o álcool. Depois, essa garapa ali, ele vai ser aquecido, tá? Naquele caldo cheio de bactérias ali, fermentado, vai ser aquecido, vai ferver e vai subir o vapor. Então, nesse vapor vai estar com álcool. Então, o álcool vai separar, vai passar por um cano, né? Que vai estar resfriado por água. E aí o vapor volta para o estado líquido, então vai cair aqui, olha, o álcool, tá? Então aqui eu separo, então o teor alcoólico é muito maior no uísque, na cachaça. Já no vinho e na cerveja, eles utilizam toda aquela substância, toda aquela mistura que está ali, tá? Eles usam tudo. E na bebida destilada, eles separam ali o álcool, ela fica mais forte. Então isso aí você acha muito nessas fábricas de cachaça, tá? E a fermentação, ela é fundamental. Essa indústria foi só aprimorando, existem leveduras específicas, algumas dão cor diferente, um sabor diferente, tem toda aí uma escolha aí do micro-organismo, tá, gente? Que vai ser utilizado, tá
bom? Bem, bactérias e fermentação láctica. Outro tipo de fermentação, a mesma coisa. Aqui está o leite, nós temos aí as bactérias, são os lactobacilos. Essas bactérias estão querendo o que do leite? A lactose. Lactose é um açúcar. Ora, se é um açúcar, é uma fonte de energia. Vou quebrar essa lactose e vou produzir o quê? Vamos lembrar? Energia, né? No caso da alcoólica, gás carbônico e álcool. No caso aqui, vai produzir ácido lático, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu quebro uma molécula, eu formo uma outra, tá? Então, se eu quebrei a glicose, eu liberei energia com essa quebra e formei aqui o ácido lático. Esse ácido vai tornar o iogurte, né? Aquele sabor, né, o Yakult mais azedinho, o pH vai abaixar, ficar mais ácido, ele vai então aglutinar, formar aquela espessura mais cremosa que o iogurte tem, tá certo? Então, o ser humano esperto aí utilizou, né, esse subproduto da fermentação, que é o ácido lático, para fazer produtos que a gente adora, principalmente em Minas Gerais, né, que é o leite, o queijo, tá certo? E aí, então, a gente produz iogurte. Lembrando que se os micro-organismos, lembram na aula passada, eles dependem da temperatura, você tem que esquentar o leite, não pode ser o leite frio, por causa do metabolismo, tá? Tem vários fatores aqui que vão afetar. Então, para fazer um produto desse, tem que ter todo um controle, tá? De umidade, temperatura, quantidade de substrato, etc. Micro-organismos salvam vidas. Ué, professora, mas eu aprendi que bactéria causa doença. Fungo também? Sim. A minoria. A maioria das bactérias e fungos são benéficas. Eu falei também na aula passada isso, né? Nós temos uma maioria absoluta de bactérias benéficas, tá? Na microbiota ali do solo, na decomposição. E olha só, aqui eu mostro uma pesquisadora, ela estudando aqui no microscópio, esse aqui é um fungo chamado de Penicillium. Gente, o primeiro antibiótico foi a penicilina, tá? A penicilina foi descoberta ao acaso. Como assim? Fleming, que era um cientista, cultivava bactérias numa plaquinha. De repente, ele esqueceu ali daquela plaquinha dele com o gel e surgiram fungos. E ao redor do fungo não nasceu bactéria. Ele pensou, peraí, alguma coisa acontecendo. Esse fungo está produzindo alguma coisa que mata a bactéria ou inibe seu crescimento. Olha o nome, antibiótico, uma substância contra aquele outro micro-organismo. Então, gente, ele descobriu, aí isolou a penicilina, que foi muito usada na Segunda Guerra Mundial, tá? Salvou diversas vidas e a partir daí não parou mais com a produção de antibióticos. Então, quando você tem uma doença aí bacteriana, usa antibióticos. Virais não, tá? O antibiótico vai agir na parede da bactéria, ele é específico para a bactéria, tá? Esses antibióticos, então, as bactérias e fungos produzem essas substâncias que matam outros micro-organismos, o ser humano vai, aproveita, seleciona essas substâncias, modifica em laboratório, elas podem ser naturais ou sintéticas, acrescentam algumas outras moléculas, e aí nós produzimos antibióticos que salvam vidas, tá, gente? Existem outros tipos, mas esse é o natural, tá? Uai, Marisa, e produção de insulina por bactérias? Gente, insulina, nós temos o pâncreas, que é um órgão que produz insulina. A insulina, ela controla o nível de glicose no nosso sangue. A gente não pode ficar com muita glicose no sangue, então a insulina retira a glicose do sangue. Muitas pessoas têm problemas no pâncreas e param de produzir insulina, tem que tomar a insulina. Sabe como é que ela é feita? Eles colocam um gene, né, que é um pedacinho do DNA humano, numa bactéria, pela tecnologia do DNA recombinante, né, engenharia genética, eles fazem um Ctrl-C, Ctrl-V, eles recortam o gene do ser humano, colam na bactéria, ela começa a produzir essa proteína que é a insulina e ela então vai ser comercializada, tá? Então olha a bactéria aí produzindo insulina, tá? Vitamina K é produzida no nosso intestino, tá certo? Então aqui são algumas utilidades dela aí
na saúde, salvando vidas. Produção de biocombustível. Nós sabemos que os combustíveis, né, eles poluem o ar, né? Lembra a gasolina, o óleo diesel, o álcool, né? Eles também, é uma combustão, vai liberar gás carbônico para ter energia, mas no caso é energia para o carro. O meu corpo é uma máquina, também precisa de energia, né? Meu combustível é glicose. Mas o combustível do carro é quem? O álcool, né? A gasolina. E eles produzem gás carbônico, né? E outros gases poluentes, tá certo? Né? Mas o petróleo, né? Que é uma fonte não renovável, ele acaba, né? Que é formado por bilhões de anos pela decomposição de seres vivos, ele é muito mais poluente. Agora, a produção de biocombustível, ela é uma alternativa para a redução do aquecimento global. Você deve ter ouvido falar no efeito estufa, né, que a Terra tem uma camada que protege, né, para manter o calor. O ser humano produzindo muito gás carbônico está aquecendo mais o planeta, né, e tem vários fenômenos decorrentes disso, né? Então, o Brasil hoje é o segundo maior produtor mundial de biodiesel como etanol. Uai, etanol é um álcool. Como é que produz o álcool? A cana, vou dar um exemplo aqui da cana, que é uma matéria orgânica cheia de açúcar, vai ser fermentada por quem, gente? Pelos micro-organismos e vai produzir, então, o álcool. Tá certo? Então, olha aqui, novamente, a gente contando com micro-organismo para produzir, né, o álcool que vai ser utilizado aí. Esse álcool, gente, e por que ele é mais sustentável? Porque para a própria cana crescer, né, não só a cana, tá, gente? Pode ser usado outros grãos, milho, outros grãos. Vamos pensar na cana. Para a cana crescer, ela faz fotossíntese e pega o gás carbônico. Então, ela já retira o gás carbônico do ar, tá? E o álcool, ele produz uma quantidade menor aí de gás carbônico. Está comparando com a gasolina, com o óleo diesel, que é o mais poluidor. Aí é uma outra aula. Para falar de fonte de energia, já é uma outra aula, tá? Mas aí é uma fonte renovável de energia. Produção de biogás. O que é biogás? Um gás produzido por um ser vivo. Bactérias fazem respiração anaeróbia e produz metano, tá? Lá por volta de 1600 já perceberam que os pântanos liberavam um gás. Um século depois foi ser estudado e descobrir o que era esse gás. 70% era metano, além de outros gases. Um século depois vem Pasteur de novo, que é um grande cientista, e associou a utilização desse gás como combustível, tá? Então, esse biogás, ele pode ser produzido pelo lixo em decomposição. Qualquer matéria orgânica que vai ser decomposta, então no lixão, né, quando tem um lixão não, vamos pensar num aterro sanitário, que o lixo é enterrado direitinho, todo um procedimento, tem uns tubos para sair o gás metânico, senão o aterro pode explodir, tá? Então você pode capturar esse gás e ser usado, então, como um combustível alternativo, tá? E que não vai liberar aí compostos de carbono. Então aqui está mostrando uma escola, tá? Em Ilhabela, São Paulo, que instalou um sistema que transforma esse gás metano em gás de cozinha, tá? Então isso é possível pela decomposição da matéria orgânica, pela fermentação e liberação do gás metano, tá? O Brasil já começou aqui na década de 70 já a utilizar biogás, tá, gente? Nós temos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial também foi utilizado o biogás, então ele é antigo. E no Brasil nós temos em torno de uns 300, 400 indústrias em pleno funcionamento, mas ainda não é muito utilizado, porque é mais caro o processo, além de ser mais trabalhoso, ele é mais caro, tá? Então existe aí algumas vantagens e desvantagens, tá? Para finalizar, os micro-organismos bioindicadores de poluição. O que é isso? São micro-organismos sensíveis. Eu tenho uma bactéria que está na água, que ela sobrevive com a quantidade tal de oxigênio, com a quantidade X de nutrientes. Se eu alterar isso pela poluição, ela vai responder, ou morrendo, ou aumentando, ou diminuindo. Então, ela é sensível a uma mudança ambiental e ela me indica, então, que aquele meio ele está poluído. Por exemplo, no solo, na água e no alimento.
A água que a gente bebe, né, que vem para vocês aí, que vem aqui da Copasa, aqui, ou de outra empresa, ela não pode ter coliformes fecais, que é uma bactéria como a Escherichia coli, né, Escherichia, que ela é um indicador de quê? De que tem contaminação de fezes, porque ela está presente no intestino. Então, se eu acho uma bactéria coliforme fecal na água, está me indicando que tem esgoto doméstico ali, tá? Então, ela está indicando uma qualidade de água. O solo tem diversos micro-organismos que são importantes para produzir nutrientes para as plantas. Então, se eu estiver jogando muito agrotóxico, né, prejudicando o solo, se eu fizer uma análise dessa microbiota do solo ali, eu posso dizer se o solo também está saudável, se está equilibrado ou não. Mesma coisa no alimento. Eu posso perceber se o alimento está contaminado ou não, se eu conseguir localizar e detectar uma quantidade de micro-organismos nesse alimento. A gente acha muito, já vi vários estudos de achar coliformes fecais em alface, porque a água que foi usada estava contaminada, tá? Então, assim, existem no Brasil normas aí para seguir, né, que tem, ó, não pode ter, né, em 100 ml lá que você pegou da água, não pode ter nenhuma bactéria, no número X de amostras, tá? Então, isso varia, tem todo um parâmetro aí, né, para poder a água chegar na sua casa potável, tá? Para finalizar, vou colocar aí uma dica para a mãe de vocês, pedir para fazer o iogurte caseiro, tá? Vou ensinar como é que faz rapidinho. Coloca o leite, aquece o leite, antes de ferver, desliga, espera ficar morno, porque a temperatura não pode estar muito quente. Coloca um iogurte que está cheio de lactobacilos, deixa descansar, as bactérias então vão ali produzir o ácido lático. Depois você põe na geladeira, coloca um sabor no outro dia e você tem um belo iogurte feito naturalmente. Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!